Então, vou aproveitar e vou dando uma introdução sobre a música. Nós vamos falar sobre a música Trevas, do Jardim Macalé. A música é uma música mais antiga, que ele aproveitou a letra da música e regravou agora, né, em 2019, que apesar da letra ele ter escrito antes, há um certo tempo, ela diz muito sobre os dias atuais. E o que vai mais marcar nessa música é o videoclipe. Então, enquanto o Fernando ajuda aqui arrumando o cabo para mim, vocês vão abrir uma aba no computador de vocês e vão escrever aí, Trevas, Jardim Macalé, no YouTube e deixar pronto esse vídeo para a gente ouvir junto, a música, tá? Na hora que for para ouvir. Já pode falar também, tá? Para testar alguém, por favor. Opa, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Agora tá tudo Mac, hein? Agora tá tudo Mac. Gente, o que é Mac? Eu não entendi ainda não. É uma coisa que tá boa. Olha, eu descobri... Sim, tipo, tá tudo bem, tá Mac, tá ligado? Tá de boa. Eu descobri isso, tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Eu vou botar o som, mas é porque a gente não sabe se vocês vão conseguir ouvir. Aí, para evitar, eu pedi para vocês abrirem a aba, tá? Vamos lá. Seguinte, então, essa música aí, Trevas, é do Jardim Macalé, e esse é o vídeo que eu vou passar agora para vocês. Assistam, mas não assistam deixando passar as coisas. Assistam tentando identificar coisas que vocês já viram durante o ensino médio. Eu tenho certeza que alguma coisa vocês já viram. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu falei lá no início das nossas aulas, quando eu estava falando de tropicalismo. Não é da minha matéria, é de artes plásticas, mas eu falei. Então, vamos ver quem é que está atento. Por favor. Valendo a caneta enfeitada quando a gente voltar da pandemia, para quem acertar. Sono, sombra sobre o oceano, cidades cobertas de névoa espessa, jamais devastada por brilho do sol. Chegamos ao limite da... Eles têm que ver o vídeo. Chegamos ao limite da água mais funda. Levanto o olhar pro céu. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Me calo. Chegamos ao limite da água mais funda. Levanto o olhar pro céu. Chegamos ao limite da água mais funda. Levanto o olhar pro céu. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Me calo.
mais negras sobre homens tristes, trevas, trevas, treva mais negra sobre homens tristes. Pronto, já podem respirar de novo. Então, não, gente, eu falei que a letra da música é antiga, o vídeo é novo. Ele pegou uma música que ele compôs há uns anos atrás e trouxe para os anos, para agora, para 2019, e fez um clipe para essa música. O clipe é novo. E aí? Entendi. E quem é que vai ganhar o prêmio? Bora lá, vocês podem escolher uma caixa de bombom ou uma caneta enfeitada, mas tem que acertar. Eu quero um elemento que tenha nesse vídeo que a gente falou lá naquele primeiro vídeo lá, que eu dei aula com a Tainara de Salvador, e depois também eu falei no vídeo seguinte, quando a gente falou sobre o Tom Zé, eu mostrei para vocês. Tá no clipe ou tá na letra? Tá no clipe. Ah, tá. Querem ver o clipe de novo? Bota de novo, por favor. Tá, vamos ver de novo. Prestem atenção no clipe, tá? É porque no final deu uma travada. Eu também. Cidades cobertas de névoa espessa, jamais devastada por brilho do sol. Chegamos ao limite da dama funda, levanto olhar pro céu. Chegamos ao limite da água mais funda, levanto olhar pro céu. Trevas, trevas, trevas negras sobre homens tristes. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Chegamos ao limite da água mais funda, levanto olhar pro céu. Chegamos ao limite da água mais funda, levanto olhar pro céu. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Trevas, trevas, trevas mais negras sobre homens tristes. Me calo. Trevas, trevas, trevas.
E aí, foi, gente? É com o tribunal do Facebook? Tem Dá pra comparar? tem uma relação com aqueles artistas da ditadura, com obras da ditadura. Eu entendi o que vocês falaram aí do vinho, mas não é o vinho, é a relação do cálice, né? O vinho tinto de sangue. Eu acho que a semelhança com o tribunal do Facebook seria tipo os comentários que tem, igual o tribunal do Facebook, porque é cheio de frase. Mas eu não sei se é. Não. O que mais chegou próximo foi. Deixa eu ver. Foi o Paulo. Quem mais? Os guardas fazem. A Ingrid também chegou próximo. Sobe só mais um pouquinho, Fernando, para mim. Ali, embaixo desce, pode descer, depois da Tamira. Google me zoou, o que é isso? Você foi pesquisar no Google e o Google te zoou? Ai. Gente, vocês não perceberam aquela bandeira do Carlos Lamarca lá, do seja herói, seja marginal, não? Alguém percebeu? Um homem lá deitado enquanto as gotas de vinho caem em cima dele? Não. No final, Não vi. ele começa. Ele aparece no início do vídeo, ele que marca o tempo do vídeo. Então, no início do vídeo aparece ele, aí cai a primeira gota. Aí, durante o vídeo todo, vai caindo gotas em cima dele. E no final, ele é coberto todo coberto de vinho, né? Representando o sangue. O Lamarca, eu já comentei com vocês que ele era o Robin Hood da favela, né? Ele é chamado de cara de cavalo também, era amigo do Elliot Sica. Elliot Sica era um artista plástico, que era rico, que foi morar na favela, que fez a Tropicália. Lembram disso que eu falei? Também não. Mais ou menos. Tá. E o Elliot Sica era amigo do Jardim Macalé, tá? Só para deixar, para vocês irem contextualizando por que aparece essa obra, essa bandeira aí. E outra coisa, aparecem vários símbolos dentro do vídeo. Então, aparece as gotas de sangue, né? O barulho que ele faz com a boca no final, vocês perceberam como se fosse de afogamento? Foi? Percebi. Não percebi. É porque o som da música assim, é mais alto do que essas coisas. Não dá muito para perceber. É tipo, fica inchado? Não, é porque é muita Não, eu informação. consegui perceber no finalzinho. Eles escutam mais os instrumentos. Ouve mais o instrumento que a voz. No final ele fica tipo fingindo que tá afogando, sabe? Isso faz uma referência a quê quando ele finge que tá afogando? Tortura? A tortura, exatamente. É uma referência à tortura. E durante o vídeo aparece assim. Esqueci a frase, eu vou passar o slide para lembrar. Mas é tipo assim: você já morreu afogado, eletrocutado? Você já engoliu? Gente, esqueci. Mas a gente vai ver aí durante o slide, tá? Então, eu vou tratar primeiro o clipe, que eu gosto mais do clipe, depois a gente volta para tratar Professora. Oi. Então seria como se ele estivesse querendo esconder o que ele queria dizer na música, tipo, realmente, botando outras coisas aleatórias? Tipo, sangue sendo vinho, ou botando sons de borbulho para significar afogamento. Não teria como se ele estivesse querendo esconder uma coisa por trás da música? Por conta dessa, sei lá, pressão que você falou? É uma música atual. Atualmente, a nossa censura não é a mesma que tinha na ditadura. Está acontecendo a censura, mas ainda de uma forma branda. A primeira censura que a gente tem relatada foi a do Arnaldo Antunes. E aí, eu acho que é mais uma questão de simbolismo mesmo, porque ele quer trabalhar dentro do cinema
dentro do cinema que ele chama cinecubismo, que aí vai trabalhando partes. Em vez de eu pegar, por exemplo, trabalhar o corpo humano, eu vou pegar partes do corpo humano e vou colocar dentro de imagens. Sabe Picasso? Picasso trabalhava dessa forma, não era? Ele pegava, desconstruía uma pessoa e reconstruía. Era como se ele fizesse recortes da pessoa e depois colagens, não era isso? O cubismo do Picasso? Sim. Entendi. É isso que ele vai trabalhar nesse texto, o cinecubismo. E aí ele vai trabalhar com elementos passados que representam o nosso Brasil, né? E que eles como se fosse assim, isso aqui ainda não acabou, isso aqui tem uma continuação. Essa música que eu escrevi alguns anos atrás, ele escreveu, eu não sei se foi na época da ditadura ou se foi após a ditadura, eu não consegui encontrar essa informação para vocês, mas não é uma música recente, mas que é uma música que fala sobre os dias atuais, e mesmo ele não escrevendo ela hoje, ela se torna atual. O clipe foi feito em 2019, eles gravaram esse clipe em um dia, em 13 horas, foi muito rápido, e é um clipe muito atual. E aí eles trazem esses elementos. E aí ele quer fazer como se fosse uma linha histórica, né? É como se eu pegasse assim, em tal ano aconteceu isso, tal ano isso, vamos colocar tudo junto aqui e montar esse clipe. É mais ou menos isso. Eu fui clara? É porque às vezes eu acho que eu me perco. Professora? Sim. Professora? Oi. Então dá para associar com aquilo que você falou da aula passada, que você perguntou onde estavam as referências, que a gente falou do presidente e tudo mais? O seu áudio está ruim, eu não consegui te entender. Então dá para associar com o que você disse da aula passada, a gente falou do presidente e tudo isso? Dá para associar. Por enquanto, todas essas músicas que eu trouxe para vocês são músicas de protestos. São canções que vão retratar contextos sociais. Não tem nenhuma música assim que eu acho que o país vai cobrar em relação... vamos focar no... Essa daqui talvez sim, porque ela vai... Ele coloca a bossa nova, nós vamos falar sobre bossa nova. Lembra lá quando a Tainara perguntou... e a bossa nova? Eu falei, vamos tratar da bossa nova mais para frente, com mais calma. Lembro. Então. Aquela aula foi porque senão eu ia perder tempo naquele momento, sendo que eu ia ter que tratar com vocês aqui de novo. Então, eu preferi dar ênfase ao que realmente, naquele momento, era para a gente útil. Não que não fosse útil, mas, tipo assim, pelo tempo. Então, hoje nós vamos falar de bossa nova. E aí eu acho que o que o país vai cobrar de vocês é mais contexto mesmo, porque o Brasil está passando por uma mudança muito grande, né, gente? Nós vivemos uma ditadura que foi o auge da nossa história, e depois da ditadura o Brasil ficou tipo assim, a maré levando, e de repente esse boom outra vez. Então o país não vai deixar passar esse período histórico sem fazer um comentário, tanto é que todas as obras estão levando para isso. Então eu acho que eles vão cobrar mais contexto histórico. Porém, a gente tem que estudar a bossa nova, os marginais, né, a música marginalizada, que são aqueles malditos, que o Jardim Macalé também é um maldito, porque ele não se encaixa dentro dessa música... me ajudem. Essa música... De massa? Isso, essa música de massa, essa música de consumo, né? Ele é um artista mais independente, ele não segue padrões. Então, ele também vai se encaixar. Olha só, olha o tanto de artistas malditos que eles trouxeram para a gente. Jardim Macalé, aquele do último, Arnaldo Antunes, Tom Zé, 3. E artistas de protesto, Chico Buarque e Gilberto Gil. Todos eles trabalharam juntos, de alguma forma eles trabalharam juntos, ou compondo, ou nos festivais de canções, que todos eles trabalharam nos festivais de canções, exceto o Arnaldo Antunes, mas está vendo que todos eles estão ligados a protestos, a contextos sociais, então eu acho que é isso que o país quer de vocês. Professora, qual foi aquele que ganhou o concurso e trocaram a música dele pela Fio Maravilha?
Foi o Arnaldo Antunes, mas ele ganhou... Arnaldo Antunes. Não, Arnaldo Antunes não. Foi o... Gente do céu, me deixa mudo. Qual o nome dele? Eu vou ter que... Depois você vê. Tem aqui no Clés, eu vou olhar. Vamos procurar aqui na internet, é fácil. Acho que era o Walter Franco. Walter Franco, isso mesmo, Walter Isso Franco. mesmo. O Walter Franco, ele era um artista marginal? Daqueles malditos? Eu acho que sim. Ele é, tá? Tá bom. Gente, todos esses artistas que vocês ouvirem a música e falar assim, que música é essa? Pode ter praticamente certeza que ele fazia parte desse grupo dos excluídos, dos malditos, que ele não queria estar dentro da música de consumo, tá? Essa chamada pop art. Então tá, ó, vou apresentar aqui. Então, a ideia foi transformar um videoclipe em um pensamento de cinema e parece um filme de terror, né? Vocês concordam comigo que parece... Quem conhece Alfred Hitchcock? Gente, vocês precisam estudar mais cultura. Eu já ouvi falar, mas eu não faço ideia do que ele faz. Alfred Hitchcock, ele iniciou o cinema com aquelas músicas de terror, tá? O cinema antes, eles não davam ênfase para como é que eu digo? Essas músicas que acompanham... Ai, meu Deus. Eu sou péssima para lembrar a palavra. Trilha sonora? Isso, obrigada. O cinema não... Trilha sonora? O cinema, ele não dava ênfase para as trilhas sonoras. E o Alfred Hitchcock, ele iniciou isso dentro dos filmes de terror. Então, aquela música... Aquelas coisas assim. Tem uma cena que é de um cara que chega na mulher, ela tá tomando banho, aí chega uma faca e começa a fazer assim, o filme dele. Então, ele faz uns filmes que é surreal. É preto e branco, é antigo, mas... Acho que para nível de conhecimento vale a pena ver. Até porque concursos, por exemplo, como o do Senado, o que seleciona as pessoas, os concurseiros, não é direito administrativo, direito isso, direito aquilo, português. Não é, gente, porque isso está todo mundo estudando o tempo todo. O que selecionam as pessoas para um concurso grande é atualidades. E atualidades não vai cair. Qual foi o tratado feito da ONU essa semana? Vai cair quem foi a atriz que era amante de tal presidente? Qual foi o cineasta que fez tal filme? Porque eles querem selecionar pessoas que realmente tenham conhecimentos, pessoas que sejam cultas, exatamente. Vocês concordam comigo? Então, vamos começar a pensar mais para frente, não pensar no só agora. Quando vocês estão lá no Twitter, apoio ficar no Twitter, mas o Twitter tem que servir também para pesquisar coisas que a gente não conhece, ficar sabendo de assuntos diversos. Aproveitem para isso. Vamos lá. Que não fosse algo só o clipe. É uma imagem, é um ritual. Por que é um ritual? Porque quando inicia o clipe, inicia com uma vela. Aquele nevoeiro que aparece o tempo todo ali no clipe é a fumaça da vela, tá? A imagem é poderosa, realmente é poderosa, né? A ideia é não ser somente um ornamento para a música. Ou seja, não é só um adorno, um enfeite, não é só algo que vai completar a música. Ela é algo que é a música e o clipe. São duas coisas, né? Os dois trazem uma mensagem forte. Então, é isso. Vou passar. Aqui está falando das pessoas que fizeram parte, tá? Não vou falar, vou deixar para vocês lerem em casa. Bom, simbologia. A curta diária de gravação foi realizada em apenas 3 horas. Eu falei 13, né? É 3. 3 horas. E
e a 3 dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ou seja, qual era a intenção do Jardim Macalé quando ele fez esse clipe? Se ele fez um clipe correndo com 3 dias para o segundo turno das eleições, ele queria trazer uma crítica à nossa realidade, né? Na sala da casa do Gregório e da Daniele, que foram as pessoas que produziram esse videoclipe, foi montado um estúdio portátil, onde foi sendo criado um mini cenário do videoclipe. Essas duas pessoas também, elas já produziram para o Teatro Mágico. Vocês conhecem a banda Teatro Mágico? Eu já ouvi falar, já. Também já. Gente, o Teatro Mágico, eles têm umas músicas até legais, e eu acho que o mais legal no Teatro Mágico é vocês assistirem o Teatro Mágico. É um teatro, realmente é um teatro. Busquem depois Anilmar, sei lá, tem umas músicas legais, mas assistam os vídeos do Teatro Mágico, eles têm uns videoclipes bacana. Aí aqui, teve como referência a obra O Grande Vidro. Alguém conhece O Grande Vidro do Duchamp? Também não, né? Já sabia, eu trouxe para vocês. Vou mostrar aqui. Então, esse é O Grande Vidro do Duchamp. O Grande Vidro do Duchamp, esse aí, ele foi pensado em 1913 e concluído em 1915. O Duchamp, ele comprou duas placas de vidro. Aqui em cima, ele fez uma pintura a óleo abstrata, e aqui embaixo, ele fez uma colagem, vamos dizer, né? Que ele utilizou tecidos, cabides e engrenagens. E aí, ele pode ser chamado de O Grande Vidro ou A Noiva Despedida pelos Seus Celibatários. Ele fala que isso daqui é a despedida da noiva. Então, as pessoas ainda não conseguiram desvendar essa obra. Ela ainda é um mistério. Que tem obras que como o artista morreu, não tem como a gente saber o que ele quis passar, né? Ele não deixou muita simbologia, não deixou muito. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, ele botou o vidro porque o vidro representa tal coisa. Ele pintou com tinta óleo porque a tinta óleo era mais fácil no vidro. Ou porque a tinta óleo ia escorrer, ia dar a sensação disso ou daquilo. E aqui ele não... Ui, quase caiu. Ia virar meme. E aqui ele não deixou nada explícito, assim, não é fácil de entender o Duchamp aqui. E o Duchamp é um artista que faz parte de qual período da arte? Meu Deus! Gente, vocês estão no terceiro Ai, ano. professora, Deixa eu pensar. é o período, você quer saber a vanguarda? A vanguarda. Eu não sei, eu acho que ele é dadaísta? É, dadaísmo. É isso aí, então. Uhul! E não vai fazer que nem a... Quem foi da última aula que me ludibriou? Eu fiquei sabendo, tá? Me contaram. Eu mó feliz, perguntei. E essa música tá falando o quê, gente? Ela respondeu na lata. Foi a Bia. Mesmo. Fui eu. Eu não te ludibriei, professora. Eu só achei que não era a resposta. Foi sem querer, foi muito sem querer. Não foi sem querer, você utilizou o seu inconsciente, tá vendo? Você está trabalhando. Nossa, que inteligente ela. Eu não tentei te ludibriar. Eu peço desculpas, inclusive. Não precisa pedir desculpa, só de você ter participado, coraçãozinho para você, tá? Obrigada. Linda, perfeita. Olha só, a primeira delas foi a figura abstrata, né, que eu falei para vocês, simbolizando a noiva. Na parte de baixo, o artista incluiu outras formas. Marcel Duchamp nasceu em 28 de julho, então, só para vocês saberem situar mais ou menos, então, está falando de 1800, né, e na França. Vindo de uma família que tinha dinheiro, o ambiente era estimulado pelo ponto de vista
vista artístico. Na Europa, todos os artistas, pelo menos a maioria dos artistas, eles são sempre bastante estimulados, né, a ter esse acesso à arte. Aqui no Brasil que a gente não tem essa cultura. Até porque, o que acontece? As vanguardas aconteceram onde? A arte iniciou onde? Iniciou lá na Roma, e as vanguardas aconteceram na Alemanha, aconteceu em Paris. Então, é muito mais fácil eu ter acesso a um museu, eu ter acesso a uma história. A história do meu país é a história da arte, por exemplo. Então, tudo engloba a arte. Então, é muito mais fácil eu ter acesso à arte, a arte ser enraizada. A gente chama de cultura endocultural, né? Uma coisa endocultural. É algo que eu já nasço com aquilo. Eu nasço já recebendo influências. Do que aqui no Brasil, né? Que, por exemplo, qual que está sendo a cultura hoje em dia das nossas crianças? A cultura do funk, a cultura do sertanejo. A gente não tem mais um grupo de pessoas que se dispõe a ir a um teatro, até porque o acesso ao teatro é muito caro. A gente não tem mais um grupo que se dispõe a ir a uma orquestra sinfônica, até porque o Teatro Nacional está fechado. Então, é muito difícil a gente ter acesso à cultura, né? Então, é isso. E quando a gente tem, por exemplo, o cinema, só o cinema que é valorizado é o cinema que vem de fora, ou então a nossa comédia, porque tem palavrões. E aí, isso vem do quê? De uma escola precária, porque se a gente não entende a arte, a gente não tem vontade de estudar, a gente não tem vontade de ver, porque para a gente tanto faz, a gente está vendo aquilo ali e não está entendendo. Mas a partir do momento que eu estudo arte, que eu começo a entender o que aquilo fala, o que aquilo significa, eu começo a perceber a arte de uma forma diferente. Eu vi esse vídeo a primeira vez, eu falo, ai, que vídeo maluco, o que esse cara quer? Mas a partir do momento que eu vou desmembrando ele, você começa a falar, que cara genial, como é que ele pensou essas coisas todas, não é assim? Ele pensou em tudo, né, antes de fazer o vídeo. Quê? Ele, tipo, pensou em tudo antes de fazer o vídeo. Aí percebe que uma coisa encaixa na outra. É, exatamente. Eu vou voltar aqui, né? Porque eu pulei. Então tá. Então ele se inspira, ele teve como referência o grande vidro, tá? Para fazer isso. São vários elementos, né? A intenção de criar antídotos contra as trevas. Então ele procura antídotos, né? Ele procura soluções para esses momentos que a gente está vivendo. É uma caixa forrada com areia. Eu não sei se vocês perceberam que tem areia, e a areia vai segurando os objetos. Depois que a gente fizer toda a análise do clipe, vocês vão voltar e vão rever, e vocês vão ver com outros olhos. Vocês vão falar, gente, como é que eu não vi isso? Eu não percebi isso? Meu Deus! Então tá. E tem uma vela em primeiro plano, dando a ideia de ter sido preparada um ebó para o Brasil. Uma oferenda de cultura brasileira, de contracultura, capaz de colocar a luz do sol em 2019, uma memória do filme Bang Bang, de Andrea Tonati. Gente, eu não tive tempo de assistir esse filme, mas eu pesquisei sobre ele. Foi um filme extremamente premiado, um filme muito, na época, muito falado, que misturava várias coisas, mas se vocês puderem assistir, eu vou buscar também assistir para a gente poder fazer um comentário, poder fazer uma relação, tá, entre o filme e o clipe, para poder ficar mais claro isso para a gente. Com o corpo dançante em mais um dos arranha-céus de São Paulo, enquanto a frase complementa, a paisagem desta capital apodrece. Então, é uma crítica, né, à cidade. Entre uma e outra aparição de Macalé, que ele vai aparecendo, ele até toca, né, uma guitarra ali nos lasers, surge o desenho em um neon de um militar batendo continência, e a imagem da obra Seja Marginal, Seja Herói, de Elliot Sica, banhada em um líquido vermelho de sangue. Então, é aquela imagem que eu falei para vocês. As esculturas, ora um busto desgastado da Grécia, remetendo à ruína do Ocidente, ora Vênus de Milo sangrando dentro de um vidro de perfume. Então,
Uma outra frase, como ninguém é coisa nenhuma, aparece entre as imagens de fuzis e escombros. Tem uma imagem que é uma foto assim, ó, cheia de fuzil, segurada por essa areia que está na caixa, e de repente eles botam fogo nessa imagem também, tá? A poesia da música foi vista sob o ponto de vista de um prisma porque ela reflete para todos os lados, né? Possibilitando que, da mesma forma que uma imagem no audiovisual completa o som, palavras de outros autores também poderiam completar a letra de Jardes. Então, ele quis dizer assim, que o vídeo completa a letra completa o vídeo, as imagens completam um, que completa o outro, e assim sucessivamente. Iconografias de... então, tem trechos do James Joyce, eu não conheço, e Oswald de Andrade, e tem uma frame do filme O Diabo Provavelmente. Também não vi esse filme. No vídeo é como se a estampa da cara de cavalo é aquele cara do sangue, tá? Que pinga o sangue. Fizesse analogia ao tempo. Em 12 segundos, uma gota cai sobre a imagem do corpo estendido e nunca mais se estanca. Ao longo de toda a montagem, ela vai se espalhando naturalmente até a mancha cobrir todo o corpo e dar fim ao videoclipe. Então, o videoclipe acaba quando todo o sangue fica por cima daquele corpo. A voz afogada de Jardim dizendo, me calo. No final do vídeo também ele fala me calo, mas ele me fala depois dele fazer os borbulhos como se estivesse afogando. Me calo. Nada foi feito com animação, tudo é analógico. Então, ó, tudo é analógico, através de colagem. Eles não usaram edições. Não é um construtivismo, mas sim um monstrutivismo. Sugere, relembrando a teoria de Lúcio Agra. Lúcio Agra foi um performista, tá? E aí ele trabalhava essa questão do construtivismo, essa questão dessas coisas aleatórias, de você pegar imagens e ir construindo, e da performance também, do imediatismo. Vamos lá. Outro artifício tecnológico que utilizaram foi a iluminação feita por laser, aí ele fala, né, o laser, que faz o seu trabalho um ato político presente nas manifestações, que o laser resiste na escuridão, nas trevas, então, independente do que estiver acontecendo, o laser está lá, o laser é luz e o laser permanece. E o laser, ele foi utilizado lá como as cordas, né, da guitarra. No clipe, ele aparece de relance atrás das camadas de vidro e também como ponto de luz na escuridão, de onde saem os lasers. Em um momento, ele toca esse daqui é o Jartes, tá? Que aparece. Em um momento, ele toca os feixes de laser como se fossem cordas de uma guitarra elétrica, logo antes de surgir um frame curto. Frames são cenas, curtos, escrito. Imagina beber, aqui, essa frase que eu queria. Imagina beber eletricidade, né? Porque remetendo aos atos de tortura. Há sempre um jogo de sentido entre os contrastes. Ao mesmo tempo que a gente põe fogo nas armas, que é aquela imagem que eu falei para vocês, é uma foto das armas pegando fogo, uma ação contra o armamento, as mesmas também se assemelham às armas dos revolucionários guerrilheiros, remete a Marighella, eu não sei falar esse nome, acho que é Marighella. Tudo isso, ele foi um revolucionário aqui no Brasil, na época da ditadura, tá? E o grande vidro que eu já falei para vocês. Vou voltar para falar aqui da música. Então, a música ela foi escrita pelo Jardim Macalé. Ela não é atual, a letra da música não é atual. Quando ele escreveu essa música, foi uma adaptação a um livro escrito por esse cara aqui, ó, Esdras Pound, que é um livro chamado Canto Ai. Esse cara, ele escreveu vários poemas dentro desse livro. Se eu não me engano, são 50 poemas. 50, eu não sei dizer bem. E ele escrevia em várias línguas. Esse cara era um surtado. Deixa eu botar aqui o livro dele para vocês verem.
Ele era muito inteligente, mas olha só. Ele é de 1885, norte-americano, morreu em 1972, escritor modernista. Ele inovou, né, dentro do tempo dele. Ele viveu no período da Primeira Guerra e ele perdeu muitos amigos no período da Primeira Guerra. Ele perdeu, inclusive, um amigo que era escultor. E aí, por ele perder esse amigo, ele começa a fazer questionamentos. O que gera guerra? Ele era fascista, ele era contra o comunismo. Inclusive, ele foi em uma reunião com Mussolini, ele levou um presente para o Mussolini. E a nossa aula acabou? Gente, a aula acabou, eu não consegui terminar o conteúdo. Ficou aí, tem problema não. Ainda nem falei da Bossa Nova. Vai ficar para mais outra aula. Olha, eu acho que para a gente terminar esse conteúdo aqui, eu vou precisar de 3 aulas. O que vocês acham da gente fazer aulas à tarde também? Ou fica cansativo? Por mim é diferente. Que a gente pode usar a tutoria. Pode ser. Ah, pode ser, pode O pessoal no chat está falando para você fazer videoaula, professora. Videoaula? Como assim? Ela tá ouvindo o microfone? Tá. Bom. Ah, tá. Camila, faz vídeo, faz Meet mesmo, à tarde. Pode ser. Vocês têm alguma coisa hoje à tarde? Ah, seria hoje? Não, hoje não, a gente pode marcar. Não, pra mim sem problema. Pra mim também, tem que ver o resto do povo, mas talvez... Pra mim tá tudo certo. Sabe por quê? O que eu pensei? Eu queria usar essas lives que a gente tem para zerar as obras do país. E quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente trabalhar com as vanguardas e os períodos da música, para vocês não se preocuparem. Tá bom. Né? Aí você não queria focar também nesses períodos da música por agora também, não, Camila? Oi? Essas vanguardas, os períodos da música, você não queria trabalhar por agora também, não? Eu estou trabalhando junto da música, por exemplo, hoje. A Jade Macaléu ia fazer a Bossa Nova. Você ficou com essas obras mais tipo antigas, sobre ditadura e tal, e as mais atuais ficou com a Tainara? Não, todas ficaram comigo, é porque eu selecionei trazer essas primeiro e depois as outras. É porque você está fazendo de acordo com o tempo, né? Com o você tempo, vai passando né? de acordo certinho. É porque eu pensei assim, para eu trazer aquelas mais antigas para vocês, eu precisava ter falado com vocês, por exemplo, sobre Renascimento, sobre moteto, sobre período da arte medieval, então eu acho que fica mais pesado. Aí eu preferi trazer essas que é mais contextualizada. Ah, tem obras mais antigas ainda, né? Tipo ópera, essas coisas. Tem. Música erudita. Música erudita, aham. Ah, sim. Entendi. E tipo assim, aquela da Se quiser Isa, fazer, eu você apoio completamente. Então a gente pode fazer à tarde, eu vou pedir para a Mara marcar um dia, pode ser? Pode. Sim, pode sim. Pode ser. Sem horário para acabar, a gente começa e termina a roda. Hoje, se quiser, vai até outro dia. Tem Pode horário pra fazer. acabar, Exatamente. Começa 1h da tarde, Tá termina bem. meia-noite. Tá doido. Gente, é só porque é Acaba só quando amanhecer, né? Só acaba quando amanhecer. Exatamente. Assim que é bom. Aí eu mando o endereço, vocês mandam o McDonald's lá para casa. Nossa. Ô, Camila, estão falando pra, tipo assim, você colocar pra gravar igual é agora, pra postar depois no Class. Pode ser? Coloco, coloco. Então, fechado? Fechadíssimo. Tá, eu vou encerrar a aula, porque o outro professor tem que entrar e a gente vai fazer isso. Eu vou marcar um Você dia quer à tarde. almoçar, que eu sei, Camila. Eu ficava aqui por mim. Vocês querem ficar, a gente fica. Fernando tá ali, ó, falando que não, quer ir embora. Esse Fernando. Então tá, gente. A gente se encontra e fiquem com Deus. Se cuidem, façam as atividades. Não disseminem ódio, disseminem amor. E a gente se encontra qualquer dia à tarde.